Bora então pro Minutos de Pausa de hoje. Não sei se vai ter outro hoje, mas enfim, bora fazer um Minutos de Pausa. Eu tô aqui no intervalo entre uma reunião e um workshop. Daqui a pouco vai ter um workshop num cliente online, né? Então é muito interessante, né? Essa vida online. Enquanto o pessoal que estiver online agora tá entrando aqui, vou só comentar sobre isso, né? Uma das coisas, uma das diferenças no meu trabalho nesse momento é conseguir alternar entre uma entrega e outra de forma extremamente rápida, assim, né? Então, quer dizer, eu acordo, eu tô numa reunião, de repente eu paro, tomo tomo um café na minha casa, na sala da minha casa, e daqui 22 minutos eu vou estar num workshop com quase 30 pessoas de uma empresa. Então, assim, isso é muito interessante, né? E a hora que terminar esse workshop, eu já estou na hora de almoçar dentro da minha própria casa mesmo, né? Então, assim, tudo isso vai ficando muito cíclico, assim, muito relevante, muito tranquilo. Mas, enfim, passando aqui para dividir com vocês esse momento de pausa. Então, eu vou tomar café mesmo ao longo do momento de pausa, porque é a minha pausa. E a ideia com essa questão que surgiu ontem do nada, fazendo aquela live de manhã quando eu estava fazendo meu café, era usar momentos de pausa minha para a gente poder trocar uma ideia, conversar sobre temas relevantes, sobre algumas coisas que sejam minimamente interessantes aqui. Então, assim, é uma live curta, né? Vai durar no máximo 10 minutos, justamente para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Ó, Thaís aí. Oi, Thaís, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Que bom que você está aqui na live. A ideia hoje é a gente falar sobre uma questão que a Flavinha colocou. Vou até colocar aqui, ó. Ontem eu pedi para o pessoal sugerir temas, né? Para esses minutos de pausa, para a gente poder falar sobre as coisas. E olha o que a Flavinha colocou, né? Ela falou, bora falar de produtividade e vida pessoal. E aí foi até interessante, porque ontem eu tive um pico de produtividade minha na parte da tarde, onde, putz, entrei em flow, né, nesse estado onde você não vê a hora passar e tal, no começo da parte da tarde, na verdade, e aí meu almoço acabou sendo bem mais tarde do que costuma ser. E é interessante porque a Flavinha colocou isso, né, pra gente falar de produtividade. E aí eu queria jogar para você, né, que está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir depois, né, no IGTV, a ideia é colocar no IGTV, como está sendo a sua produtividade nesse momento assim de isolamento social? Eu estou perguntando isso porque tem variado muito. Eu tenho conversado com muitas pessoas por conta mesmo do meu trabalho, né? Então, tanto nas mentorias quanto nos workshops, e varia muito. Tem gente que está muito produtiva e aí mais produtiva do que era antes. E tem pessoas que estão com a produtividade lá embaixo e se cobrando pra caramba porque estavam num momento mega produtivo quando estavam trabalhando normalmente, né? Quando estavam trabalhando nas empresas. Eu ouvi de pessoas coisas do tipo, cara, eu estava com minha rotina extremamente bem desenhada, eu estava com os meus processos bem desenhadinhos, eu era uma máquina de produtividade, vamos dizer assim, né? Então eu acordava, fazia minhas coisas, ia trabalhar, produzia, estava engajada, e agora parece que tudo se perdeu, né? Então, bora falar um pouquinho sobre isso, né? Primeira coisa, produtividade. Eu penso muito isso. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, quando você fala assim, caramba, eu estou sendo produtivo, eu estou sendo produtiva, isso significa que você está atingindo os resultados que você imaginou para aquele momento de uma forma boa, né? Você está atingindo isso com qualidade. E veja que é diferente de fazer muita coisa, tá? Às vezes fazer muita coisa, principalmente se essas coisas não são as coisas certas, isso não é produtividade, isso muitas vezes é perda de tempo, né? Acho que não tem coisa pior do que você investir tempo fazendo as coisas que não deveriam ser feitas em primeira instância. Então, cuidado com isso, né? Produtividade não é você fazer muita coisa, não. Eu, às vezes, tenho dias extremamente produtivos em casa, onde eu fiz 2 boas reuniões. E o restante? O restante eu, de repente, me cuidei. O restante, de repente, eu aproveitei para relaxar, para estudar, para me preparar para o dia seguinte, por exemplo, onde no dia seguinte eu teria uma entrega muito absurda, né? Oi, Carol, tudo bem? Que bom que você está curtindo o tema, que massa. E faz sentido, né? Você está trazendo isso, assim, com muitas pessoas que eu tenho conversado, esse conflito mesmo em relação à produtividade. Parece que a gente tem que ser produtivo, né? Então, assim, produtividade não é quantidade, é qualidade. E aí tem uma questão que o trabalho remoto está fazendo com a gente, que é, quando você está numa empresa,
isso já falando numa relação, por exemplo, de liderança e equipe, né? A produtividade acaba sendo sinônimo de fazer muita coisa, de parecer que você está trabalhando, então meio que a maioria de nós, foi treinada para você conseguir mostrar isso. Aí quando você está em casa, você não tem como mostrar. A única forma de você mostrar a sua produtividade quando você está em casa, no trabalho remoto, é através dos seus resultados. É através daquilo que você entrega, daquilo que aparece, né? Então, muitas vezes, numa empresa, você tem uma pessoa que não está conseguindo entregar os resultados, mas ela está trabalhando muito. E aí tem-se a ideia de que essa pessoa está sendo produtiva, né? Em casa não dá para cair nessa. Nem você consegue cair nessa. E eu não estou dizendo que essa pessoa fazer isso por mal, não. Às vezes a gente faz isso porque a gente acredita nisso, né? Eu tive, por exemplo, momentos quando eu saí do mundo corporativo pelo lado de dentro, né? Como eu sempre brinco, isso foi no comecinho de 2013, janeiro de 2013. Eu pedi demissão, abri empresa e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. Eu trabalhava demais. A quantidade de trabalho era gigantesca. Muito porque eu acreditava que isso era produtividade, né? Demorou um bom tempo para eu e as pessoas que trabalhavam comigo naquele momento, a gente perceber que, cara, esse não era o caminho, né? O caminho era a gente conseguir fazer entregas de maior qualidade, fazer entregas melhores, tá? Então, produtividade tem muito a ver com isso. E eu acho que vale a pena uma reflexão nesse momento, que é a seguinte, que parte sua quer ser tão produtiva assim, né? Porque às vezes você não quer ser produtivo, produtiva. Às vezes você quer se cuidar. E aí acho que entra bem no link que a Flavinha propôs aqui, né? Produtividade e vida pessoal. Essas coisas estão extremamente interligadas. E muitas vezes você precisa ser produtivo, produtiva com a tua vida pessoal. Se cuidar também é produtividade, né? Então, que parte sua está querendo essa produtividade de produzir, de fazer? Talvez seja o momento de ficar mais quietinho, mais quietinha, de se acolher. Eu tive momentos assim. Nos primeiros dias, né, de quarentena, aí, de coronavírus, eu entrei muito nesse mecanismo. Tanto é que eu não estava nem muito presente nas redes sociais, assim. E eu me acolhi. Então, assim, eu estava fazendo meu trabalho, fazendo minhas entregas, workshops, mentorias, reuniões, que aumentou reunião pra caramba, mas nos momentos em que eu tinha de pausa, de intervalos, eu estava super me acolhendo, né? Quando terminava uma reunião e eu não tinha outra coisa, eu estava fazendo menos coisa. Então, a gente pode, por um olhar, dizer, cara, o Rodrigo ficou menos produtivo. Não, eu continuei mantendo os resultados que eu precisava entregar, mas em termos de produtividade do jeito que a gente fala, eu caí muito. Eu não produzi muitas coisas novas, vamos dizer assim. Eu atingi os resultados que eu já tinha me comprometido, tá? Então, esse equilíbrio entre essa produtividade meio que é imposta pra gente e a vida pessoal, ele é fundamental, porque na verdade é uma coisa só. Então você precisa manter a tua produtividade na vida, né? E é isso acho que eu queria passar em relação a esse tema, assim, né? E discutir um pouquinho. Cara, produtividade na vida é você sentir que você está fazendo as coisas com qualidade na sua vida. Então fazer uma entrega de qualidade através do seu trabalho, né, da forma como você trabalha, não através do seu emprego, né, como diz o Alexandre Pelais, tem uma grande diferença. Então é o trabalho, é aquela energia de contribuição que realmente você coloca para o mundo. Isso é sensacional, isso é fantástico. Então você precisa ser produtivo, produtiva nisso, assim como você precisa ser produtivo, produtiva na forma como você se cuida. E aí se cuidando em termos de saúde mental, emocional, psicológica, física, se cuidando de forma geral. Porque imagina, se você não se cuida e não funciona bem, como é que você vai entregar a produtividade do outro jeito também, né? Então, assim, fazer pausas, fazer coisas que você gosta, né? Na live de ontem, que deu origem a esse projeto de minutos de pausa, aquela coisa dos rituais, de você se cuidar mesmo, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Então, agora são 15 para as 10 da manhã, numa sexta-feira. O convite que eu posso te deixar, até para a gente caminhar para o fechamento dessa live, que é para ser curtinha mesmo, são só minutos de pausa, o convite que eu posso te deixar é como é que você pode ressignificar a tua relação com a produtividade hoje, tá? Não é amanhã, não é depois, é agora mesmo. Para pensar nisso. Como é que você pode ressignificar a tua relação com a produtividade, entendendo que você pode colocar muito mais qualidade na forma como você faz as coisas. E aí, só uma pista, uma dica rápida. Quando você tiver dificuldade de colocar qualidade em alguma coisa, dá um passo para trás e repensa se essa coisa realmente faz sentido para você. Às vezes eu tenho dificuldade de fazer algo bem feito porque eu não quero fazer aquilo. E de repente eu estou arrastando isso já, faz tempo, né?
semanas, meses, anos talvez, insistindo em fazer algo que eu nem quero fazer. Aí vai ser difícil realmente você colocar qualidade naquilo, colocar atenção, colocar a tua energia e aumentar a sua produtividade naquilo. Então, talvez isso esteja acontecendo até para você refletir se é isso de fato que você quer fazer. E aí, se você não quiser fazer, é assunto para uma outra live, a gente pode depois abordar que caminhos, como eu posso traçar caminhos alternativos quando eu percebo que eu não quero fazer alguma coisa, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Então, acho que perceber é o primeiro passo. E isso está intimamente ligado com a tua produtividade. Pessoal, quem pôde estar aqui ao vivo, que legal, foi muito bom estar com vocês. A ideia é ser realmente 10 minutinhos aí de pausa, para todo mundo poder pausar, enfim. E aí quem vai assistir depois, que você está assistindo isso aqui depois na gravação do GTV, esses 10 minutos são realmente um convite de pausa para você. Então, vou continuar aqui tomando o meu café e em breve, em algum momento, em alguma pausa, eu apareço de novo para a gente poder trabalhar mais um pouquinho e explorar um pouquinho mais as perguntas, enfim, e o que quer também que a gente queira conversar. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia. Thaís, obrigado. Luiz Cláudio, Carol, todo o pessoal que conseguiu estar aqui ao vivo. E enfim, se você está assistindo depois da gravação, espero que tenha sido valioso para você também. Um grande abraço e até a próxima pausa. Vamos que vamos.